Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo César, PC, professor de Geografia. Você conhece as principais características da população brasileira? Então, vamos à aula. Bem, como se determina o crescimento populacional de uma área? Você pode determinar esse crescimento através do chamado crescimento vegetativo, que é a diferença entre taxa de natalidade e taxa de mortalidade, e também através do chamado crescimento populacional, que é a diferença entre o crescimento vegetativo e o saldo migratório. O que é o saldo migratório? É a entrada menos a saída. Então você pode dizer que o crescimento populacional é o CV mais a entrada menos a saída, tá? Então, quais os fatores responsáveis pelo crescimento da população brasileira? Nós podemos analisar isso de duas maneiras diferentes. Através do chamado crescimento vegetativo, que é o fator principal, e através da imigração, que é um fator secundário. A imigração ela teve um grande peso no crescimento da população brasileira, especialmente entre 1850 até 1934. Então, nós podemos identificar três diferentes momentos, ou três diferentes fases, ou três diferentes períodos, como você queira, da imigração para o Brasil. Tá? Então, quais os períodos? O primeiro período, que é de 1808 até 1850, então 1808 até 1850, onde você tem uma pequena entrada de imigrantes no Brasil, principalmente em função da grande quantidade de escravos existentes no Brasil. Então, não existia necessidade de uma mão de obra assalariada livre. O segundo período, que é de 1850 até 1934, que é o principal período de imigração para o Brasil, e o terceiro período, que é após 1934, quando ocorre uma redução significativa da entrada de imigrantes para o Brasil. Bem, então o principal período de imigração para o Brasil foi entre 1850 até 1934. Nós devemos essa maior entrada aos seguintes fatores. Bem, vamos dividir aqui em duas categorias: os chamados fatores de ordem interna e os fatores de ordem externa. Então, quais seriam os fatores de ordem interna? O desenvolvimento da cafeicultura, a proibição do tráfico de escravos e também a abolição da escravidão em 1888. Bem, os fatores de ordem externa. Nós temos aí fatores de ordem externa. A Primeira Guerra Mundial e também o processo de unificação que ocorreu no final do século XIX na Alemanha e também na Itália, gerando uma crise nesses países, o que terminou aumentando o fluxo de imigrantes aqui para o Brasil, de italianos e também de alemães. Observe nesse gráfico os principais grupos de imigrantes que nós temos no território brasileiro. Nós temos aí os portugueses com um total de 31%, os italianos com 30%, os espanhóis, japoneses e alemães. Gostaria de chamar a atenção de vocês para esses dois grupos aí, os dois últimos, japoneses e alemães. Tá? Esses japoneses, alemães e também os eslavos, eles tiveram uma grande dificuldade de integração no território nacional. Tanto é que foram criados os chamados quistos raciais. O que é isso? São comunidades ou foram comunidades isoladas que permaneceram dessa forma durante um longo período. Tá? Então, qual foi o período de maior crescimento vegetativo no Brasil? Ele foi entre 1960 e 1980. Observe que no período de 1940 até 1950, o crescimento vegetativo é de 2,35. Depois ele tem um pequeno aumento, um ligeiro aumento, vai aí para 2,9. PC, por que aumentou nesse período? Bem, porque nós tivemos, pessoal, uma queda significativa da mortalidade. Então, no período que vai de 1940 até 1960, nós tivemos uma queda significativa da mortalidade e a manutenção de elevadas taxas de natalidade. Então, isso terminou levando um aumento desse crescimento vegetativo. Observe que, de maneira geral, esse crescimento vegetativo brasileiro, ele está em queda desde 1960. Observe também que a partir da década de 80 ocorreu uma redução mais drástica desse crescimento vegetativo. Então, esse crescimento vegetativo, ou esse crescimento natural no Brasil, ele está em queda desde a década de 1960. Observe que entre 60 e 70, esse crescimento ele foi um pouco mais lento.
mas ele foi, né, sofreu uma redução significativa a partir aí dos anos 80. Bem, observe também um fato interessante relacionado ao crescimento da população brasileira entre 1940 e 1980. Observe que em 1940 a população brasileira é de cerca de 40 milhões de habitantes. Observe que em 1980 essa população chega à impressionante marca de 120 milhões de habitantes. Então nós tivemos, meus amigos, no intervalo de 40 anos, a população brasileira foi multiplicada por 3. Saímos de 40 milhões e fomos para 120. A que se deve esse elevado crescimento da população brasileira? Em primeiro lugar, o crescimento vegetativo. Em segundo lugar, ou como fator secundário, a imigração. Já que você acabou de analisar que a imigração, a partir de 1934, ela sofre uma queda significativa. Bem, então vamos analisar agora. Então analisamos aqui o crescimento da população brasileira, que foi acelerado entre 1940 e 1980. A partir daí começa a ocorrer uma redução. Observe que a população brasileira ela continua crescendo em termos absolutos, mas em termos percentuais, a população brasileira ela tem apresentado uma queda ano após ano. Então observe que o ano que nós tivemos, a década que nós tivemos a maior taxa de crescimento foi entre 50 e 1960. Batemos ali a casa de 2,99 e a partir daí uma queda significativa. Observe que chegamos aí em 2010 com uma taxa de 1,1%. Bem, como se determina a taxa de natalidade de uma determinada população? A taxa de natalidade ela é igual ao número de nascimentos vezes 1.000 dividido pela população total. Então esse resultado é dado em grupos de 1.000. Tá? Então eu pego o número de nascimentos, multiplico por 1.000 e isso é dividido pela população total. Nós temos dois elementos importantes a serem considerados. O primeiro deles é a chamada taxa de fecundidade, né, ou taxa de fertilidade, que corresponde ao número médio de filhos por mulher e idade reprodutiva. E outro elemento importante a ser analisado é a chamada taxa de reposição, que é de 2,1 filhos por mulher. Perceba o que é taxa de reposição. É o número mínimo de filhos que cada mulher deve ter para que a população ela continue crescendo por tempo indefinido. Então, ela vai continuar crescendo sempre. Porém, se essa taxa de natalidade ela chega ou ela fica abaixo de 2,1, a tendência dessa população é reduzir. Então, temos a taxa de natalidade, como é determinada, o que é a taxa de fecundidade ou taxa de fertilidade e o que é a chamada taxa de reposição. Observe que a taxa de fecundidade no Brasil, ela está em queda. Ela já foi aí de 6,28 filhos por mulher e chegamos agora no ano de 2018 com 1,7 filho por mulher. Observe que 1,7 é menor do que a taxa de reposição. Ou seja, a população brasileira, muito em breve, ela vai começar a cair, a reduzir em termos absolutos. Quando vai acontecer isso, PC? Por volta de 2040. Então, nós tivemos uma redução acentuada da taxa de fecundidade no Brasil. Nós tivemos, portanto, uma redução, né, da década de 60 para cá. Onde é que nós temos a maior taxa de fecundidade? Na região norte, 2,3 filhos por mulher. Observe que é acima da chamada taxa de reposição. E a menor taxa de fecundidade é na região sul, com 1,6 filho por mulher. Bem, a que se deve a redução da taxa de natalidade no Brasil? A redução da taxa de natalidade no Brasil, ela se deve a uma série de fatores. Entre eles, a urbanização, que foi essa transferência de população do campo para a cidade, os casamentos tardios, principalmente com relação ao sexo feminino, a mulher está retardando cada vez mais o matrimônio, o maior uso de métodos contraceptivos, a participação feminina na PE. Observe que em 1940 ela era de 20% e chegamos em 2018 a 48%. Tá? Então, essa entrada cada vez maior da mulher no mercado de trabalho termina por reduzir a chamada taxa de natalidade. E outro fator que é um fator muito local,
Eu poderia pegar a urbanização, casamentos tardios, entrada da mulher no mercado de trabalho, maior uso de métodos contraceptivos e aplicar isso a qualquer lugar. Porém, um fator eminentemente interno está relacionado às chamadas migrações internas. Então, perceba como é que essa migração ela reduz. Quem migra mais é o homem, a maioria casado. Então, no momento que ele se desloca de uma região para outra, ocorre uma redução da natalidade. Bem, e outro elemento importante que deve ser analisado é a chamada taxa de mortalidade. A taxa de mortalidade ela é igual ao número de óbitos vezes 1000 dividido pela população total. A taxa de mortalidade no Brasil ela está em queda desde o fim da Segunda Guerra Mundial. E observe, eu comentei aí já agora nessa aula com vocês, que quem cai primeiro é a mortalidade e a natalidade continua elevada. A que se deve essa redução da mortalidade? Urbanização, avanço da medicina, a melhoria das condições de vida, amplas campanhas de vacinação e ampliação do saneamento básico. Uma parcela significativa da população brasileira, infelizmente, ainda não tem acesso ao saneamento básico. Tudo bem? Então, pessoal, chegamos ao final de mais uma aula. Espero que ela tenha sido boa, espero que ela tenha sido proveitosa. Então, um grande abraço, pessoal. Tchau!